Olá, muito boa noite, estimados internautas, boa noite, seguidores, boa noite, membros aqui da comunidade de desenvolvedores do AMBO. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CDH Livecast. Estamos aqui uma vez mais presentes para podermos abordar sobre uma temática bastante interessante, no qual contamos com a presença também de um profissional que poderá estar aqui para poder partilhar sobre este tópico, aprendermos um pouquinho mais. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Assim que está a ver a live neste preciso momento, pedimos para que partilhe a live para que possa alcançar mais pessoas, né? Possa alcançar mais membros interessados, porque o tema, na realidade, é bastante interessante, é um tema que vai desenrolando um pouquinho aquilo que tem a ver com um dos pontos avançados da engenharia de software, né? Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Agradecer também a audiência que tem estado constantemente a ser mantida por vós ali do outro lado, têm se mantido sempre presentes quando estamos aqui ao vivo. Muito obrigado. E vamos continuar com essa dinâmica. Para você que provavelmente não saiba, se calhar está a ver-nos pela primeira vez, o CDH Livecast é o podcast da comunidade de desenvolvedores do AMBO, no qual nós realizamos todos os domingos, às 19h30. Então, basta aos domingos, às 19h30, estar aqui na nossa página do Facebook ou no YouTube. Portanto, irás encontrar aqui as nossas abordagens e temos sempre um profissional. Nós temos um canal também no YouTube, você pode pesquisar por lá, a comunidade de desenvolvedores do AMBO. Temos vários episódios gravados, então se perdeu um ou outro episódio, pode consultar lá normalmente. Dizer igualmente que a comunidade de desenvolvedores do AMBO é parceira da empresa Tricode. Portanto, se você tem um website, tens a necessidade de construir um website ou alojar um website, podes normalmente pesquisar por Tricode no Facebook ou no Instagram. Eles são uma empresa prestadora desse serviço. Portanto, se for uma necessidade sua ou alguma solução de software, não hesite, pode normalmente questionar. Ou seja, pode normalmente pesquisar. A comunidade atualmente tem um website alojado na plataforma deles e o serviço é de facto excelente. Pronto, nós hoje temos a presença de Ganilson Garcia. Ganilson Garcia é engenheiro e empreendedor. Ele estará aqui para poder abrilhantar-nos com este tema muito interessante, não é? Que é a engenharia do caos e entropia de software. Vamos tentar entender o que é que de facto é isto, como surge, para que é que surge, por que é importante os programadores ou engenheiros de softwares entenderem um pouquinho sobre isso, desde quando estão a construir os seus softwares, quando têm os seus softwares ali em produção, por que é que eles devem interessar-se também por essa temática ou conhecer. E antes de nós entrarmos no nosso tema, e também aproveitar para poder dizer que se você está a acompanhar-nos nesse momento e tem alguma questão, tem alguma curiosidade, né, sinta-se à vontade, podes escrever nesse momento ou no decorrer da nossa conversa, podes cá escrever que em momento oportuno iremos lê-la. Pronto, Engenheiro Ganilson, seja muito bem-vindo uma vez mais. Como é que está? Graças a Deus estou bem e agradeço já ao Cirilo e à comunidade de desenvolvedores da província do Ambo. É uma enorme responsabilidade estar aqui como fazedor de tecnologia e espero, neste momento, aprender convosco e também poder ensinar do pouco que eu sei. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bem, muito bem. Pronto, Engenheiro Ganilson, para o pessoal que neste momento está a acompanhar-nos e provavelmente não conhece, não saiba quem é o Engenheiro Ganilson, portanto, apresente-se e conte-nos um pouquinho como é que começou, né, a sua história com tecnologia, por que entrou na área e tente fazer aqui um resumo sobre si, até que teve contato com tecnologia para que a pessoa possa conhecê-lo e ter uma visão, né, uma melhor percepção de quem é o engenheiro Ganilson. Engenheiro Ganilson, eu não gosto de me chamar muito de engenheiro, mas eu gosto de me chamar mais desenvolvedor ou Ok, programador. É fantástico para mim. ótimo, ótimo, ótimo. Ganilson Garcia é um jovem, primeiramente cristão e servo do Senhor.
acima de todas as coisas. Também sou programador e comecei muito cedo. Comecei aos meus 15 anos a desenvolver soluções. Conheci aos meus 15 anos a linguagem Python e desde lá a dinâmica nunca foi a mesma. E hoje falar exatamente de software me traz sempre um sorriso no rosto, porque é algo que eu amo fazer e automatizar processos parece ser minha tarefa, na maioria das vezes. Então, Ganilson Garcia atualmente continua a ser programador, mas também empreendedor. Sou diretor da empresa ThinkTech, o que é algo também que é de extrema responsabilidade para mim. Eu acredito que é algo que eu levo em todo lugar que eu vou. E Ganilson Garcia também, na maioria das vezes, é um pesquisador e contribuidor open source a projetos a nível internacional, tanto nacional também. Sou um entusiasta na área de DevOps. Eu amo DevOps, amo ver como as estruturas de cloud se comunicam, como as estruturas de software funcionam, e principalmente quando estão no pico do seu funcionamento. Então, em palavras miúdas e não demoradas, esse é Ganilson Garcia. Não, muito bem, muito bem. E só um tópico, engenheiro, ou seja, Ganilson Garcia. Quanto à questão de onde é que o Ganilson nesse momento fala? Fala-nos a partir de onde exatamente? Ok, pronto, eu sou da província da Huila e é um Uhum. prazer falar isso, porque nós temos um mercado tecnológico a emergir fortemente na província da Huila. E sim, eu faço parte deste mercado, faço parte desses jovens, faço parte desta enorme comunidade que também está a nascer. E só de ressaltar que há um tempão nós estávamos a criar a CDH, e é engraçado que já existe também uma outra CDH que é a Comunidade de Desenvolvedores do AMO, né? Ok, Foi ok. há uns 3 anos ou 4 anos atrás. Mas pronto, vamos procurar um outro nome pela popularidade que agora vocês têm. Ou se calhar CDH Willa mesmo, porque é exatamente. Somos províncias irmãs e acontece isso. Então, sou da província da Huila, uma comunidade forte, uma comunidade ativa, que está presente nas principais discussões de software a nível da província também. Então, sim, sou desta província, desta terra, e é um prazer fazer parte disto. Muito bem, muito bem. Uau, uau, fantástico, fantástico. Muito bem, muito bem. Prontos, engenheiro Ganielson, pronto, e o nosso pessoal que neste momento está a acompanhar-nos, como eu fazia referência, sintam-se à vontade em comentar e questionar, podem deixar aqui alguma questão. Nós hoje vamos falar sobre a engenharia do caos, né? Portanto, e a entropia de software, né? Tentar entender o que é que de facto é isto. Portanto, Ganilson, só para poder contextualizar o pessoal que neste momento está a acompanhar-nos, né? Engenharia do caos, né? Para quem provavelmente, como eu, né, foi o primeiro contacto com este tema. Quando ouvi falar, fiquei um pouquinho impressionado e admirado também, né? Caos, o que é isso, afinal de contas? Então, para quem nesse momento não saiba, quando se está a falar sobre engenharia do caos, o que remete, afinal de contas, o que é exatamente isso de engenharia do caos? E por que acaba por ser importante nós tentarmos perceber sobre este tópico? Prontos, é muito importante, assim, desmistificar este tópico. Primeiramente, o caos por definição, é um estado em que muitas das vezes há muita desordem, há destruição. Né? Vamos dizer que é um estado caótico, é aquele que, em maioria das vezes, é difícil submergir a situação. Então, a engenharia do caos é a área do desenvolvimento do software, da engenharia do software, que vai estudar como sistemas funcionam em modo crítico. Como é que isso acontece? Na engenharia do caos é possível, e é a prática que mais acontece, o engenheiro, vamos dizer, do caos, porque todo desenvolvedor e em nível geral, principalmente os DevOps e analistas de testes, se tornam engenheiros do caos, vamos assim dizer, eles quebram propositalmente
os sistemas, ok? Quebram propositalmente os sistemas de tal forma que eles consigam verificar quais são as falhas que ele possui em modo de produção. É interessante que isto aqui é um termo muito antigo e existem empresas na América, a nível geral, Europa e se calhar África, que trabalham especificamente com estas áreas. E é muito real o que acontece, porque a maioria dos desenvolvedores estão habituados a testar em modo dev e não em modo produção. É engraçado que a engenharia do caos é exatamente isso. Por ser um pouquinho perigoso, deu-se esse nome. A engenharia do caos, nós podemos verificar, primeiramente, na Netflix. A Netflix é uma rede muito enorme, vamos dizer assim, e nós ouvimos também, se nós lembrarmos o termo DevOps, surgiu praticamente full cycle, vamos assim dizer, full cycle e DevOps, surgiram também na Netflix, em parte, vamos assim dizer. E a engenharia do caos começou a se intensificar depois da ferramenta da Netflix, chamada Shell Smoke, vamos assim dizer. Né? É uma ferramenta que quebrava o sistema e depois de verificar as falhas a nível geral que o sistema dava quando era quebrada uma parte deste sistema, essas falhas eram resolvidas pela equipe. Então, a engenharia do caos é exatamente a parte do desenvolvimento, a parte da engenharia de sistemas a nível geral, que vai permitir estudar o sistema no modo caótico. Vamos chamar assim. Vamos trazer esse tema já que esse modo caótico. Então surge a engenharia do caos. Ok, muito bem, muito bem. E tentando associar a isso, quando juntamos já com a questão da entropia, né? Entropia de software, estamos precisamente a falar sobre o quê? Quando associamos a entropia, né? Entropia de software, neste caso. Sim. Antes de responder essa questão, vamos imaginar o seguinte cenário. Imaginamos um cenário em que o servidor cai, okay? O servidor cai, a internet falha, o banco fica lento, um microserviço dentro da infraestrutura completa de software trava, a cloud completa, assim, a nível geral, dá problema. É exatamente esses cenários que a engenharia do caos vem prevenir. Ok? São esses cenários todos que a engenharia do caos vem prevenir, porque é muito complicado muitas das vezes e já nos deparamos com sistemas que funcionam há anos e parecem ser um gigante que não é possível derrubar. Esses sistemas funcionam e nós pensamos, está tudo bem, vai correr da melhor forma possível. Mas depois de um tempo, depois de momentos, os usuários usando e fazendo a utilização correta do sistema, de repente o sistema cai. E nesta fase, se calhar, alguns dados são perdidos, pagamentos são validados e o cliente não tem o feedback, há quebras de rede. Então, a engenharia do caos, e claramente com uma arquitetura de software bem definida, entra nesse conceito para ajudar a prevenir esse tipo de situação. E falar de entropia de software, primeiro precisamos entender o que é entropia e de onde vem esta palavra. A entropia é exatamente uma grandeza física da termodinâmica, e eu amo física, por isso eu gosto de falar disso, que avalia o grau de desordem num sistema. Ok? E quando eu falo de sistema, não é no sistema de software. Vamos falar um ecossistema geral. A entropia avalia o grau de desordem exatamente de um sistema. E quando nós vamos dentro do software, nós encontramos a entropia de software, que é exatamente a cadeira dentro do desenvolvimento de software, por avaliar a forma como os sistemas tendem a se degradar ou a se desorganizar. Okay? A entropia de software avalia como os sistemas tendem a se degradar ou desorganizar.
Existe um livro que fala muito sobre isso, a entropia de software. É um livro que fala, é o Programador Pragmático. É um livro que eu recomendo muito aqui na empresa, e eu para já estou nas instalações da Sintec, ainda não estou em casa. Tá? É um livro que eu recomendo bastante para quem é fazedor de TI, o Programador Pragmático. Dentro deste livro, há um episódio que ele fala sobre as janelas partidas. As janelas partidas representam exatamente as portas dos fundos que são colocadas dentro do software. Imagine o seguinte exemplo. Em Portugal e na Europa existiam cidades e vilarejos muito bem desenhados e existiam prédios lindos e bonitos, e que na maioria das vezes chegavam crianças jogando bola, adolescentes jogando bolas, e eles em momentos chutavam a bola para a janela. A janela do prédio era partida, e diz exatamente esta história que o livro Programador Pragmático conta, diz que quando uma janela era quebrada, principalmente, outras janelas tendiam a ser quebradas facilmente. O que significa? Dentro da área de software, um software que é construído desorganizadamente, com padrões mal definidos, tende a se degradar facilmente em relação a um software que segue os padrões. Quem desenvolvedor nota isso? A partir do momento que você negligenciar um padrão de organização do teu software, tens maior tendência de degradar outras partes, desorganizar outras partes. Então, a entropia de software é uma variável que vem medir exatamente o grau de desorganização que o software tende a ter. Porque não é exatamente possível dizer que todos os softwares serão organizados a 100%. Existem programadores a utilizar o software, programadores a fazerem o seu trabalho como deve ser, e é difícil garantirmos muitas das vezes a organização perfeita de um software. Então, a entropia de software surge para isso. Ok. Uau, muito bem, muito bem. Pronto, Engenheiro Ganilson, e neste caso, conseguimos aqui já basicamente com essas explanações tentar perceber que é bastante importante ter em conta esses detalhes, porque acabam por nos evitar cometer certas situações complicadas no futuro, né? E provavelmente isso também para questões de manutenção podem dar maior trabalho, né? Quando temos um software provavelmente já construído, quer-se, por exemplo, mudar aqui alguma coisa, e tal como referiste, se a pessoa não, ou seja, se o programador, se o profissional não optou em ver aqui esses detalhes de organizar melhor, seguir se calhar boas práticas, então pode dar-se, ou seja, pode ter esse problema, principalmente na questão de manutenção ou refaturação. Agora, entrando aqui no campo de tentar evitar esses riscos, né? Assim, como maneiras de evitar com que isto aconteça, com que ou seja, o profissional não se depare com essas situações, se calhar com muita regularidade. Quais são assim, os critérios essenciais que provavelmente deve-se utilizar para evitar, né, ter esses problemas no futuro, né, que aqui o engenheiro pode citar? Ok. Primeiramente, é importante lembrarmos sobre as principais áreas que segue-se dentro da engenharia do caos. A engenharia do caos está dividida em 5, ou seja, é um ciclo completo. Como é que está composto este ciclo da engenharia do caos? A primeira coisa está em definir o comportamento normal. Ou seja, nós analisamos os requisitos que o software já tem, analisamos como ele se comporta e como é que ele está a funcionar a nível geral. Lembrando que são 5. A primeira é exatamente essa: análise de requisitos que o software possui.
ou análise de funcionalidades que o software já possui. A segunda, estamos a falar sobre criar hipóteses, ok? Criar hipóteses. Nós já analisamos como o software funciona, já analisamos como ele se comporta e como é que ele está a funcionar no momento. Agora precisamos trazer hipóteses, porque se calhar o sistema está a funcionar, está tudo bem, não temos erros, mas o que é que nos garante que amanhã o sistema não vai falhar quando algo acontecer? Por exemplo, cria uma hipótese. Vamos dar o exemplo de uma hipótese. Se um servidor cair, o que deve acontecer? Vamos completar a hipótese. Outro deve assumir. Se o servidor cair, essa é a hipótese. Outro deve assumir. Então, temos já dois ciclos. Comportamento e criação das hipóteses. Definir uma hipótese. A segunda é exatamente injetar uma falha. Nós vamos olhar para o nosso software e procurar injetar uma falha. E como nós podemos fazer isso? Para injetar a falha é exatamente olharmos para o cenário de software que nós já temos e vamos fazer o seguinte, desligar o servidor. E o que é que vai acontecer quando o servidor desligar? Outro, naturalmente, deve assumir. Então, exatamente isso. Nós vamos fazer isso em produção, na maioria das vezes. Em produção. E quando falo em produção, é exatamente uma empresa que está bem posicionada para também responder a esse tipo de situação. E depois temos a quarta fase, que é a fase de observabilidade, né? Claramente, criação de logs e métricas avançadas para que o sistema funcione na sua perfeição e nós consigamos recolher dados credíveis de como isto ocorreu. A quinta fase é a fase da correção. Exatamente, nós olhamos para a hipótese criada, olhamos pela injeção feita de falha, olhamos para a observabilidade retida e depois procurarmos corrigir. Então, o processo que nós podemos, dentro da engenharia do caos, observar é exatamente isso. E existem atualmente empresas que trabalham só nesta área, focadas na engenharia do caos. Se calhar, numa outra ocasião, poderia também dar alguns exemplos dessas empresas. E funciona muito, muito bem, porque sistemas críticos existem. Sistemas que estão a funcionar e não podem parar existem. E como nós podemos lidar com isso? Como nós podemos corrigir isso? Primordialmente, um sistema que funciona corretamente, na sua maioria, é aquele que obedece uma arquitetura de software bem elaborada. E falar de uma arquitetura de software, estamos a falar de um código bem desenhado, estamos a falar de um gerenciamento de projetos bem desenhado também, uma colaboração ativa entre os programadores, para que não tenha aqueles que tocam em partes sensíveis, em partes não sensíveis, se calhar. Então, é todo um conjunto de habilidades que uma empresa precisa ter para conseguir observar e conservar o seu software em períodos críticos. Ok, muito bem, muito bem. Engenharia do caos, muito, muito interessante. Olha, engenheiro, eu faço-lhe essa questão. Essa questão dos próprios testes e avaliação de cenários como essas hipóteses que cá exemplificou, são preferencialmente, ou seja, em que circunstâncias é que é melhor, é adequado pensar nas mesmas? Desde a construção, ou seja, desde que o software está a ser construído ou vai ser construído, ou quando ele já estiver sido construído. E por outra, isto são cenários que são feitos. Será que estamos aqui a falar sobre profissionais que fazem testes, não? Profissionais de testes, ou é algo que, num cenário assim de empresa, né? Independentemente do profissional,
ou o programador que construiu, ele tem que ter a capacidade de entender isso e fazer esses testes de uma forma assim mais organizada. O que é ideal? É numa empresa termos profissionais que façam esses testes, como se calhar um profissional de teste exatamente, e em que circunstâncias é que se devem olhar nestes cenários, né? Desde que se está a construir o software ou quando ele estiver construído, é que portanto, vai-se fazendo essas hipóteses pronto, e colocar o software nesse modo de caos, neste caso. Sim. Bem, é uma coisa que eu aprendi, e aprendi isso lendo, e a maioria do conhecimento que eu trago aqui, eu acredito que a leitura trouxe para mim. A engenharia do caos é primordialmente aplicada quando nós, como desenvolvedores, testamos em produção. É engraçado, alguém vai falar, testar em produção, como que isso funciona? A maioria das vezes nós precisamos, só conseguimos avaliar o quanto certas áreas do nosso sistema estão frágeis e críticas quando o sistema está em produção. Então, na maioria das vezes as empresas, e principalmente como a Netflix, eles fizeram isso em produção. O sistema estava funcionando na sua normalidade, fizeram em produção. Outro sim, está relacionado ao profissional que manuseia ou faz a implementação desse tipo de ambiente, um modo caótico. Né? Ou seja, não existe assim um padrão de profissional específico para estar diretamente ligado com isso, mas em sua maioria são aqueles que são responsáveis pela área de testes de software. Em sua maioria, quem lida com o caos principalmente os tech leads e as áreas que estão muito mais interligadas com testes de software. E eu disse, não é o padrão, mas em empresas, por exemplo, pequenas, que não temos se calhar um time de testes, que não temos se calhar um time bem elaborado e está a crescer agora, tem sistema com, por exemplo, 300 mil usuários ali funcionais. Nesse contexto, o próprio tech lead ou um profissional competente pode começar por testar áreas sensíveis do sistema. E pronto, o sistema tem vários níveis de testes a nível geral, desde testes unitários a testes funcionais, a testes a um nível muito vasto, mas essas todas implementações não estão só ligadas com esse nível de teste. A engenharia do caos serve exatamente para conseguir mostrar a maturidade que certos softwares têm em períodos de extrema incerteza e falha. Então, é muito importante considerar isso. E existiu, se calhar, algumas questões relacionadas à arquitetura de software e que eu amo muito falar também sobre isso. Um usuário do LinkedIn, se eu não esqueço do nome, falou sobre isso, sobre o quão é importante termos uma arquitetura de software bem evoluída. E uma coisa que me chamou a atenção foi a sua palavra que disse: nem sempre utilizar metodologias avançadas de projetos como o DDD ou o Domain Driven Design, utilizar se calhar o TDD ou alguma coisa do gênero, não influencia a forma como o software vai funcionar. Em certa parte há uma razão nisso, e claramente nós verificamos isso nos softwares que atualmente existem. Ter uma arquitetura, na maioria das vezes, não sólida, um código limpo e tudo mais, não vai influenciar na forma como os usuários vão utilizar. Mas é muito importante garantirmos isso, porque em momentos de extremo caos, é importante que a arquitetura esteja também desenhada para suportar determinadas mudanças. E essas mudanças não são só feitas a níveis de infraestrutura, mas também a níveis de código, a níveis de certa mudança profunda. E se nós não tivermos um escopo bem definido, uma arquitetura bem desenhada, ou seja, pode ser modular, microserviços, DDD e a nível geral isso, tanto faz. Porque, na verdade, se pede a um software bem desenhado, está na forma como também os usuários ou os programadores se comunicam entre si com o código, ok? Porque nós precisamos olhar também para isso. E o programador, existem programadores que não sabem ler código da mesma forma que outros.
Então é necessário que a arquitetura seja bem desenhada e, principalmente, padronizada para que a equipa siga um padrão concreto e consigam resolver problemas a nível geral, que não obedeça a perfil, ou seja, para que qualquer um consiga entender o que está a fazer. Então, eu acredito que vale muito a pena agir desta forma. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bem, muito bem. Olha, pessoal, vós que estão nesse momento a acompanhar, como conseguem ver aqui, é um tópico que já começamos aqui a refletir um pouquinho sobre a maneira como vamos construindo os nossos softwares, né? Às vezes, muitas vezes, a questão de testes em situações de caos, né? Em situações de cenários parecidos, né, que se calhar o servidor caia e a aplicação, ou seja, um outro servidor tenha essa automatização de assumir essa responsabilidade, muitas vezes é negligenciada. Então, se você, neste caso, está a ouvir essa temática pela primeira vez, é importante anotar, tomar notas e, posteriormente, fazer algumas pesquisas para poder consolidar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque é bastante essencial. Uma questão aqui que eu tenho, engenheiro, aplicar esse conceito da engenharia do caos, né, ou esses testes particularmente, é melhor aplicável para, ou seja, é mais aplicável ou é mais recomendável para softwares complexos ou, independentemente do nível, portanto, se calhar aqui estamos a falar de softwares pequenos, né, pequenos sites ou pequenos sistemas, independentemente da complexidade da plataforma, deve-se aplicar essa questão da engenharia do caos ou é mais recomendável para softwares, digamos, que tenham uma complexidade maior, que atendam, se calhar, números muito grandes de utilizadores na mesma plataforma? Ok, pronto. É engraçado uma coisa que eu olho e falo também bastante, está relacionado ao nível do software, claro. Mas também a própria engenharia tem um nível de caso para cada software. Né? Nós podemos repartir ele em níveis de casos. E eu acredito que não, para aplicarmos esse tipo de conceito, não depende muito do nível do software, mas nós vamos conseguir medir o quão bom está o nosso software quando conseguimos verificar ele a funcionar em produção. Falou alguém que disse que ele desenvolveu software e tal, não tem DDD, não tem uma estrutura, um clean code da vida bem feito, mas o sistema funciona. E para ele é o mais importante, tem 350 mil usuários, para ele está tudo bem. E eu fiz a seguinte pergunta: o que vai acontecer quando o teu sistema não usar esses 350 mil usuários só como o total, mas usar ele como o número de usuários por requisição? Será que o teu sistema está preparado para conseguir fazer esse tipo de demanda? Será que o teu sistema está preparado para conseguir reter tal nível de conhecimento? Porque existem exatamente os que nós chamamos de balanceadores do cargo e que na maioria das vezes nós como desenvolvedores somos negligentes e não gostamos de utilizar, porque também não sabemos como utilizar isso. E os níveis de escalabilidade que muitas das vezes os nossos softwares precisam estão relacionados exatamente a como eles funcionam em produção. Existem dois tipos de escalabilidade que nós aprendemos, acredito, nos nossos estudos: a escalabilidade vertical e horizontal. Quando é que o nosso software precisa ser aplicado um desses tipos de escalabilidade? Quando? E é importante notarmos isso. Outra coisa que eu queria falar é sobre o teorema de Brill. Não sei se já ouviste falar, engenheiro civil, teorema de Brill ou CAP teorema. Não sei se já ouviu falar sobre isso. Não, olha, por acaso é uma novidade, engenheiro. Ok. É uma novidade para mim. Uhum. Deixa eu só partilhar o link da live para o meu pessoal de engenharia também. Eu para já mando um enorme abraço. Sim. E aproveito também, enquanto o engenheiro Ganilson vai partilhando o link, é só partilhar a nossa página do Facebook. Assim que neste momento está a acompanhar-nos,
partilhe a live, né? Porque esse é um tema muito importante. Ele é, de facto, inerente a todos os tipos de programadores, né? Somos profissionais de tecnologia, construímos softwares e é importante também conhecer um pouquinho sobre esse tópico, né? Às vezes acabamos simplesmente por ficar naquela de construirmos a solução, hospedamos, está a funcionar e pronto, é o suficiente, mas é importante também que percebamos que em situações de caos, em situações que haja alguma falha de conexão com o servidor, como é que a sua aplicação vai se comportar, né? Então, tentar prever isso, tentar pensar nisso é mesmo muito importante. Como dizia, né, muitas vezes negligenciamos esse lado, né, para nós, desde que a solução esteja em produção, né, esteja a funcionar, acaba por ser o suficiente, mas há esse detalhe que é muito importante, né, e ter esses testes acabam por ser essencial para conseguirmos ter a noção de quão sólido é o nosso software. Então, partilhe essa live, partilhe ali com o seu grupo de amigos e colegas, para que mais pessoas possam ver, provavelmente nesse momento, ou se calhar quando a live tiver terminada. Pronto, Engenheiro, então esteve a falar. Sim, eu estive a falar sobre o teorema de Brewer, né? Falamos assim, o teorema de Brewer. É um princípio basicamente fundamental para sistemas distribuídos, né? Nesse teorema, nós verificamos os três pilares essenciais. É conhecido também como o teorema do CAP, ou CAP Theorem. Essas três letras, CAP, tem cada uma delas o seu significado. A primeira, em inglês, está a consistência, ok? Ou seja, primeiramente, né, nós em sistemas a nível geral distribuídos e sistemas que estão a um nível de maturidade muito maior, nós vamos ter alguns trade-offs, e trade-offs basicamente são decisões que precisamos sacrificar ou coisas que vamos muitas das vezes sacrificar dentro de um desenvolvimento de software sólido. E dentro do teorema do CAP, ele exatamente nos traz essa analogia. A primeira letra que é o C fala sobre a consistência. Um software precisa ser consistente. Ele precisa ser consistente. E quando falamos de consistência, estamos a falar que o usuário se cadastrar, se fazer o pagamento de $100, o banco precisa, sem erros, receber $100. Ok? Ele precisa, sem erros, saber que o usuário cadastrou $100. As funcionalidades básicas da plataforma não podem afetar o nível de usabilidade do usuário. Ok? Outra que é muito também falada está em availability, né? Ou seja, disponibilidade. Aí nós estamos a dizer que, para além da consistência, o sistema precisa ser disponível. É importante nos lembrarmos que falar sobre disponibilidade está relacionado ao nível como nós entregamos o software ao nosso cliente. Certamente isto é algo que é valioso e acredito que muitos desenvolvedores negligenciam isso, né? A alguns momentos. Então, todo tipo de leitura escrita precisa ser efetuada. Não pode recusar a leitura ou escrita ao banco de dados. E o último está relacionado como é que se chama? A tolerância à partição. Ok. Tolerância à partição, estamos a falar, ou seja, partition tolerance, né? Que é o P, tem o C, que é consistency, o A, availability, e temos o P, que é partition tolerance. Então verificamos depois que a tolerância à partição é exatamente dizer que o sistema deve continuar a funcionar apesar de ter quebras de redes ou falhas de rede. Já vimos sistemas que, por exemplo, estão a funcionar e estamos a fazer um pagamento, por exemplo, a uma plataforma qualquer com o nosso cartão de crédito. Se nesse processo o telefone desligar,
ou o servidor deles cair, um dos servidores deles cair. O que deve acontecer? Então, é exatamente aí que nós verificamos que o CaptorM, trazendo essas três variáveis, ele nos faz entender que muitas das vezes num sistema teremos consistência, teremos disponibilidade, mas não teremos tolerância à partição. No sistema, muitas das vezes teremos tolerância à partição, teremos consistência, mas não teremos disponibilidade. Muitas das vezes teremos tolerância à partição, teremos a disponibilidade, mas não teremos consistência. Então, nos faz entender exatamente isso. Estes são as decisões que um arquiteto de software, um engenheiro DevOps, que é responsável pela infraestrutura da empresa, deve tomar. E como nós, desenvolvedores, somos capazes de fazer isso? Se nós entramos, se calhar, em companhias que estão a um nível de maturidade muito maior comparado a qualquer uma em Angola, como nós iremos sobreviver de acordo com os conceitos que nos forem apresentados lá? Então, é exatamente isso. O teorema de Brewer. Eu acredito que os desenvolvedores que acompanham poderão depois pesquisar, e faz muito sentido para quem quer se formar nesta área e ser um bom desenhador de software. Uhum. Opa, muito bem, engenheiro. Tópico bastante interessante. E, olha, engenheiro, neste caso, tendo em conta aquilo que é a nossa própria realidade angolana, e vamos tentar generalizar ao que minimamente se vê, né? Claramente que aqui nós estamos a falar de um assunto que, pá, de facto, é muitas vezes negligenciado e é notável muitos softwares ou muitos sistemas, muitos softwares alojados, quando se calhar tem muito acesso, às vezes o servidor não responde, ou pronto, temos isso é uma realidade, é um facto, né? Então, assim, a nível de dicas e daquilo que vê a realidade no nosso país, né? Quais são, dentro da própria engenharia do caos, quais são os principais erros, né, que o engenheiro consegue ver que as nossas empresas ou os nossos programadores, os nossos profissionais muitas vezes cometem e negligenciam, nesse caso, tendo em conta esta problemática mesmo da engenharia do caos, e de uma forma que para poder aconselhar também, né? Como é que é o cenário? Tem visualizado muitos softwares que estão nessa condição. Eu tentei exemplificar aqui a questão, às vezes, de termos alguns softwares, né, que são alojados e quando tem um acesso simultâneo muito grande, às vezes o servidor não responde, né? E eu acho que isso também pode se calhar enquadrar-se dentro desse ponto que deve-se prever também essa vertente, né? Tentar simular esses testes ou essas hipóteses nesse caso, né? Então, consegue, ou seja, pode dar-nos aqui alguns conselhos ou dicas para empresas ou para profissionais que muitas vezes negligenciam essa vertente, não lidam muito bem em tentar criar essas hipóteses para as soluções que desenvolvem dentro do nosso mercado. É algo muito visível ou não? Assim que o engenheiro consegue, ou seja, tem estado a constatar. Sim, é algo que acontece bastante e eu diria que é muito bom quando nós temos o nosso sistema falhar pelo nível de usuários que nós temos, exatamente porque nós conseguimos analisar que o produto é bom e as pessoas gostam de utilizar, a comunidade recebeu bem. Nesse contexto, nós precisamos começar da base. Primeiramente, é necessário que a arquitetura seja bem definida e reconstruída ao longo do tempo. Um sistema nunca vai começar grande, isso é um facto. E na maioria das vezes ele precisa estar preparado para se tornar grande. E como nós fazemos isso? Eu falei sobre algo muito importante que é a escalabilidade e a sua subdivisão, que é a escalabilidade vertical e horizontal. Deixa eu falar primeiro da vertical. Se nós, por exemplo, tivermos a nossa máquina alojada num único servidor, nós podemos fazer
uma escalabilidade a nível horizontal. Consiste em quê? Como é que chama? Scale-out, né? Consiste em quê? É exatamente você olhar para o software e aumentar as capacidades de máquina que o software possui. Estamos a usar um servidor de aproximadamente 12 GB de RAM, 500 de SSD, estamos a utilizar 12 snapshots por ali, estamos a verificar questões como uma VME funcional, um NVM, perdão. Então, nós vemos a máquina linda e perfeita no início para o software funcionar. Só que depois o software tem uma enorme demanda, requer-se que, horizontalmente falando, aumentemos as capacidades dessa máquina. Vamos fazer o quê? Adicionar mais RAM, vamos fazer o quê? Adicionar mais processamento. Se, por exemplo, só tinha 4 virtual CPUs, vamos adicionar mais processamento, mais CPUs, vamos adicionar mais armazenamento, e assim vai. Agora, imaginemos nós que não deu conta disso. Ali, nós vamos para a escalabilidade vertical, que é exatamente aquela que não aumenta a capacidade da máquina, mas aumenta o número de nós que o sistema a nível geral possui. Exatamente, olhamos para um sistema e dizemos assim, quantos servidores nós temos? Temos um único servidor. Uau, temos um nível maior de usuários. O que é que nós podemos fazer? Vamos aumentar um servidor nesta estrutura de rede. E o sistema vai suportar, se calhar, maior nível de servidor, claro, colocando um balanceador de carga no meio, e para já, o balanceador de carga são exatamente como se fossem tecnologias utilizadas para conseguirmos distribuir a carga que é recebida pelos clientes e os usuários. Temos 2 servidores, ele consegue mandar e de acordo com o algoritmo especificado pelo balanceador, claro, enviar e dividir a responsabilidade de carga para cada um dos servidores. Recebi 1 milhão de requisições. Vou priorizar esses 1 milhão para, por exemplo, o primeiro servidor e depois para o outro. E depois vai crescendo assim. Outra coisa que é muito importante, que eu muito falo, e que muitos, isso é nível do desenvolvedor e é muito importante. E para já foi algo que, como desenvolvedor, implementarmos no Tabernacle ORM, que é uma solução, como sabem, criada por mim. É open source e qualquer desenvolvedor pode também já testar. O Tabernacle ORM traz a possibilidade de balanceamento de carga automático entre réplicas de bancos de dados. Ou seja, em um sistema temos uma única API, por exemplo, e temos o banco de dados ali. Como nós falamos, o teorema do Capra traz consigo 3 principais coisas: a consistência, a disponibilidade e a tolerância à partição. Essas 3 coisas, por exemplo, podem ser englobadas em um software, um desenvolvedor de software pode já implementar. Como? A partir do Tabernacle ORM, você consegue dizer, temos 5 bancos de dados disponíveis para esta aplicação, e é algo que é muito normal, e para já, na arquitetura de sistemas, uma coisa que na maioria das vezes, e quando se fala principalmente também de microserviços, a redundância é um fator crucial para ajudar a softwares a sobreviverem. Ou seja, é você olhar para o teu software e criar várias réplicas dele, para que quando uma réplica falhar, ele consiga utilizar uma outra réplica existente. E dentro do Tabernacle criamos vários nós e bancos de dados que nós podemos, de certa forma, conseguir manusear e também conseguimos distribuir. Por exemplo, temos um banco de dados primário, 3 secundários. Vamos olhar para os primários e dizer que o primário será só para a leitura, e o secundário para a escrita, e o secundário os secundários todos para a leitura. Se, por exemplo, o usuário falhar em ler um desses bancos, estiver a cair, é exatamente isso. O sistema precisa conseguir recuperar a informação a partir de um outro banco de dados que tem informação. E eu vi um arquiteto de software que eu muito admiro, que é brasileiro. Ele fala assim que, na maioria das vezes, nós precisamos priorizar a escrita de dados.
Ou seja, o usuário está mais interessado em saber que o seu dado está gravado do que ele próprio ler. Ou seja, o engenheiro Cirilo, quando alguém lhe enviar dinheiro para o Multicaixa Express, ele estará mais interessado em saber que o dinheiro caiu do que só ler. Então, se no processo de envio falhar e não receber, a quebra será muito maior. Então, aí há procedimentos como rollbacks a nível de programação precisam ser implementados para que o sistema consiga resistir a essas falhas. Então, é necessário que, como desenvolvedores, conheçamos, primeira coisa, as estratégias para conseguirmos colocar sistemas de alta demanda funcionais e que resistem a enormes picos de informação. Então, isso é basicamente um pequeno respaldo e, claro, algo muito maior, se calhar, quem quiser poderá nos ligar, é algo que nós respondemos rápido, e colocar sistemas a nível crítico funcionais. Isso é a responsabilidade da Sintec, em parte, uma das áreas que nós aqui temos, a resiliência a falhas, vamos assim dizer. Ok. Muito bem, muito bem. Então, É excelente. Certo. Excelente, engenheiro Ganilson. Pessoal, vós que estão nesse momento a acompanhar-nos, se tiverem alguma questão, se tiverem algum depoimento, algum comentário a fazer relativamente ao que ouviram, ou que podemos ouvir, neste caso aqui com o engenheiro Ganilson, sintam-se à vontade. Nós já estamos a 10 minutos, ou seja, 9 minutos para terminarmos a nossa live, tem a duração de 1 hora. Então, se você tiver uma questão, tiver algum ponto que não percebeste muito bem, podes normalmente escrever-nos, este é o momento. Engenheiro Ganilson, olha, mencionou aqui sobre o Tabernacle ORM, não sei se pronunciei corretamente. É uma das soluções que foi desenvolvida por si. E assim, para quem quiser conhecer um pouco mais, uma vez que ele é open source, como é que pode fazer? E associado a isto, dentro da engenharia do caos, para se poder fazer esses testes, é necessário ferramentas específicas ou não? Como é que funciona assim na prática o teste de um software em produção? É simplesmente desligar seu servidor e ver o que é que vai acontecer? Ou temos alguns softwares que também podem nos auxiliar para podermos testar? Pronto, tente conciliar-nos, ou seja, contextualizar-nos um pouquinho mais, de modo a tentarmos perceber aqui, a nível real, né? A nível real de algum teste de caos, como é que ele funciona. Certo. Prontos. Eu falei sobre um dos softwares que se utiliza para a engenharia do caos, que foi desenvolvido pela Netflix, chama-se Chaos Monkey, né? É um software que ajuda a exatamente definir um ciclo totalmente bem formado e padronizado, em que os engenheiros conseguem saber o que mexer e não mexer. Então, atualmente a inteligência artificial também está ali para isso, e principalmente os desenvolvedores de testes usam a técnica do stress, né? Eles estressam o sistema para saber como ele funcionaria a nível de enormes picos. É como se fosse a fazer um ataque de DOS assim mesmo, né? E é exatamente isso. O que eu acho que é importante, e isso não é um padrão, a engenharia de software não traz muitos padrões a nível de software, testes e tudo mais, a engenharia do caos, por exemplo. Então, é necessário que os desenvolvedores primeiro conheçam a sua infraestrutura, conheçam o que estão a testar e como testarem, porque senão vão deixar áreas muito frágeis debilitadas. E a engenharia do caos não é para deixar o sistema debilitado, ao contrário disso, ela traz a possibilidade dos desenvolvedores conseguirem evoluir com o sistema mesmo funcionando. Então, seria mais ou menos isso o que nós podemos dizer. E quanto ao Tabernacle ORM, se notarem um pouquinho sobre o meu discurso desde o princípio, eu falo muito sobre falhas, sistemas críticos, a nível geral, e o Tabernacle ORM também foi construído exatamente para isso. E quem é desenvolvedor, por exemplo, vai perguntar por que é que criou o Tabernacle. O Tabernacle foi criado porque eu saí eu sou desenvolvedor Python, como disse, desde os meus 15 anos, e hoje o meu nível de Python me fez criar o Tabernacle porque eu precisava disso.
Em Fast API temos algumas ORMs que já existem. O Alchemy SQL, tem o PyMongo, o Tor e outras ORMs muito boas e que funcionam, na verdade, para ambientes de desenvolvimento. Mas a principal dificuldade que eu tive é exatamente utilizar, dar voltas contínuas. Se nós olharmos para stacks como JavaScript e Express.js, Node.js em nível geral, temos o Mongoose, que é uma ORM, né, vamos assim dizer, uma ODM, Object Document Model, né? Mapping. Então, nós temos a ODM, que é um mapeamento relacional, mapeamento de documentos, né? Então, a ORM é um mapeamento relacional de objetos. O que é que nós precisamos fazer? Eu criei o Tabernacle, que na verdade não é só uma ORM, mas ele também é uma ODM. Ele é uma cópia do Mongoose, a sintaxe dele, todos os níveis de query, como funcionam, são com base exatamente no funcionamento do Mongoose. Depois, através do Tabernacle, usar a mesma função e nós conseguimos reter as informações e retorna em milésimos de segundos. E com a mesma sintaxe, tu consegues utilizar qualquer outro tipo de banco de dados, MySQL, SQLite, Postgre e também o Mongo. São os 4 bancos de dados que atualmente o Tabernacle suporta. E se calhar, quando a comunidade for crescendo, e já temos alguns engenheiros também, que eu respeito bastante, que contribuíram no projeto e estão a contribuir. Então, vai crescendo e teremos mais opções para mostrar. Pronto, nesse caso é só ir para o GitHub e pesquisar por Tabernacle. Para quem quiser, por exemplo, contribuir, pronto, já mencionei que ele é open source, então pode ir por lá para poder encontrar pesquisa pelo engenheiro, ou seja, pesquisa por si e já encontra pelo GitHub, é isso? Certo. É muito mais fácil, é só pesquisar. Organizo Garcia, no meu LinkedIn, tem todos os links lá. Pesquisa só Tabernacle, ORM na Google, aparece já em primeira mão o link do repositório. Já foi aprovada pela maioria de provedores de bibliotecas a nível do Python, a nível mundial também, e já utilizada por alguns desenvolvedores, porque facilita bastante, principalmente aqueles que são fazedores de IA, que é inteligência artificiais, facilita bastante. Ok. Muito bem. Pessoal, então conseguimos pegar aqui para você que quiser testar, explorar o Tabernacle ORM, então vá pegando aí as dicas, se não conseguir achar assim de antemão lá pelo GitHub, pode pesquisar pelo LinkedIn, Ganilson Garcia, poderás encontrar. Olha, nós temos aqui uma questão, temos aqui uma questão, nesse momento temos apenas uma, pronto, se ainda haver mais uma outra questão para si que está a acompanhar, pode escrever, estamos aqui abertos, ainda temos aqui alguns minutinhos, então eu vou destacar a questão aqui, para podermos vê-la, é a questão do José Alberto Manuel. Não sei se consegue ver, consegue ver? Engenheiro Ganilson, consegue ouvir-me? Bom, olha, tivemos aqui uma situação, não sei, vamos tentar aguardar se consegue conectar-se novamente. Engenheiro Ganilson, consegues ouvir-me? Ok, pronto. Acredito que deva ter ocorrido, provavelmente deva ter ocorrido um probleminha com a rede. Vamos aguardar uns instantes se conseguir juntar-se para poder responder-nos aqui à questão do José Alberto Manuel. Enquanto isso, a voz que neste momento estão a acompanhar-nos, sejam muito bem-vindos a quem se calhar está acompanhando-nos pela primeira vez. Nós estamos aqui nesse momento a transmitir pelo Facebook, mas temos um canal no YouTube. Então, logo após a transmissão aqui desta nossa live, o conteúdo também estará
disponível lá no YouTube. Portanto, temos outras entrevistas que nós fizemos com outros profissionais, então, de modo a poder consultar mais temas, pode pesquisarmos por comunidade de desenvolvedores do AMB lá no YouTube e irás encontrar normalmente o canal. Pronto, Engenheiro Ganilson, bem-vindo de volta. Nós temos aqui a questão do José Alberto Manuel. Acredito que consegue visualizar a mesma. Sim, consigo. Tá, boa. Ok. Como lidar com prazos de entrega? Por acaso estava aqui aberto o meu computador e vi essa questão. E entregar um produto com qualidade. Olha, é algo que foi a principal dificuldade para mim, enquanto empreendedor digital e programador. Primeira coisa que nós temos que fazer é definir o escopo e o cronograma de entregas do projeto. Não pode-se, por favor, ouça bem, não pode-se fazer um orçamento a nível geral sem antes tu fazeres essa prospecção e relatares, entregares um cronograma ao cliente ou para a tua empresa. Porque para entregar um produto de qualidade, primeiramente está o tempo de código saudável que o programador tem quando está a entregar, quando está a desenvolver para determinado produto. Então, a primeira coisa que eu falo e eu acho importante é que as empresas precisam ter gerenciadores de projetos, gestores de projetos capazes de alertar os desenvolvedores sobre os entregáveis que eles passam pelo mesmo, precisam entregar. E é importante que isso aconteça, porque nem todo mundo, ninguém é perfeito. Então, até mesmo empresas que montaram cronogramas tendem a falhar se alguma coisa for mal feita. E existem milhares de imprevistos que acontecem. Existe algo que nós chamamos de modelo PERT. É exatamente aquele modelo que nos permite conseguir traçar um caminho crítico em torno de um cronograma já predefinido. Exatamente quando nós temos tarefas que precisam de ser terminadas de forma urgente e que o modelo PERT está ali para ajudar a equipe, mesmo sem ter um gestor de projeto, se calhar, a conseguir fazer a melhor gestão do seu projeto. Então, é mais ou menos isso. E, de forma geral, seria falar disso. Então, primeiramente, está na capacidade do desenvolvedor e a responsabilidade. Quando nós temos disciplina na empresa para ter um tempo de qualidade em codificação, aprendizado, networking entre equipe e consultas diretas do gestor de projetos ou qualquer outro membro que pergunta e cobra relatórios específicos sobre determinadas funcionalidades que se pedem no sistema. Então, isso ajuda bastante a minimizar o prazo de entrega e não exceder também. Então, em linhas gerais e sendo o mais resumido possível, isso seria isso. Muito bem. Pronto, Engenheiro Ganilson, muito obrigado pela resposta e acreditamos que o José Alberto Manuel está esclarecido. Agradecer uma vez mais, não é, pela oportunidade em poder disponibilizar aqui um tempinho para poder abrilhantar-nos com este tema muito importante. Hoje saímos daqui, de facto, muito enriquecidos com conhecimento, né? Um tópico que certamente que quem é programador e nesse momento está a acompanhar ou provavelmente vai ver depois este conteúdo, vai já acatar aqui os pontos, os tópicos que aprendemos e já não vamos mais construir simplesmente os softwares e não pensar em situações que podem acontecer, que pronto, então é algo a não ignorar. Engenheiro Ganilson, para quem nesse momento, ou seja, para quem está a acompanhar-nos e quiser saber mais sobre si, quiser saber mais sobre a SyncTech, eventualmente, quais são as redes sociais, onde é que pode encontrar o Engenheiro Ganilson para fazer alguma conexão, saber mais, né? Portanto, sobre algum tópico ou solicitar algum serviço, é o momento de deixar aí as redes sociais para mais informações. Sim, claro. Primeiramente temos o site da SyncTech, que para mim é o método mais rápido de ter acesso a nós, as mensagens que vêm direto ao nosso call center,
é possível, a partir dali, conseguirem conversar connosco. Assim, tem que uma empresa vocacionada na área de desenvolvimento de sistemas, soluções open source e também cloud computing especializada para outras empresas. Nós estamos agora a lançar o nosso software que será lançado já, chamado Sync Cloud, que é uma ferramenta para todos os desenvolvedores conseguirem hospedar os seus sistemas e terem tudo funcional lá a um preço muito barato, muito barato. Então, seria em linhas gerais isso. Outra coisa, também tem o número de telefone da empresa que podem solicitar, que é o 946 80 80 54. Temos o meu perfil do LinkedIn, Ganilson Garcia, perfil do Instagram, Ganilson Garcia, e todas as redes possíveis, Twitter e YouTube, tudo é Ganilson Garcia. Então, estamos disponíveis para qualquer tipo de informação ou ajuda a nível de software, consultoria, a nível de construção de sistemas. Então, é algo que nós priorizamos e principalmente o aprendizado. É a nossa maior função. Porque o nosso lema é este, é o nosso dever resolver o seu problema. E para nós é uma missão que nós temos de fazer. Isso claramente é o que vai ajudar todo. Se calhar nos vemos no Angotique, nós somos da província da Huila e para quem quiser nos visitar, estaremos no Angotique também e será um prazer nos ter lá e nos acompanhar, claro. Ótimo, ótimo. Não, muito bem, muito bem. Olha, foi um momento muito bom. Reforçar uma vez mais a voz que neste momento estão na live, puderam nos acompanhar. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos aqui todos os domingos. Sempre temos um convidado para poder nos abrilhantar com algum tema. Se você for um profissional, seja de tecnologia ou uma outra área, e gostavas também de poder partilhar algum conhecimento, sinta-se à vontade de inscrever para nós, né? Nós estamos aqui no Facebook, estamos no LinkedIn, ou pode também ir pelo Instagram, escrever-nos e manifestar esse interesse, né? de poder abordar, falar algum tópico. Estamos abertos para isso. Estamos aqui todos os domingos para poder aprender sobre algum tema novo. Convidamos sempre um novo profissional, né? Para poder partilhar sobre aquilo que tem estado a ser a sua experiência. Portanto, muito obrigado uma vez mais a todos que estiveram cá conosco. Obrigado, engenheiro Ganilson Garcia. Esperamos poder contar consigo em próximas oportunidades aqui na comunidade de desenvolvedores do AMO. Claro. Olha, manda abraços para já ao pessoal que comentou, o Feliciano Rodino, que também é um desenvolvedor, que ele está comigo desde o início da carreira e eu respeito também bastante. Eu lembro-me dos anos de 2018, 2020, vamos falar assim. Ele já estava lá, comentava e conversávamos, então também um grande abraço. E temos também aqui o pessoal, o diretor da 24PL, que é a Premier League, uma das empresas angolanas que faz a divulgação da matéria ligadas a isso. Na pessoa do engenheiro Edmilson Ferramenta, então muito obrigado. Também o José Alberto Manuel, que a seu momento esteve atento e acredito que as questões foram relacionadas aos temas que nós aqui abordamos. Então, estou bastante agradecido pelo convite da CDH e espero voltar mais vezes com temas ainda mais sugestivos e claramente ao nível que toda a comunidade sai a ver. Certamente. É isso. Muito bem. Bom, pessoal, vemo-nos no próximo domingo. Estejam atentos aqui às nossas redes sociais, que qualquer conteúdo estaremos aqui a partilhar para poder mantê-los sincronizados, mantê-los inteirados sobre o próximo convidado ou os próximos convidados aqui na comunidade. Portanto, estamos juntos e um forte abraço. Obrigado.